aí galera, beleza? Vou fazer a correção então aí dos exercícios de química da primeira semana, 4/5 a 10/5 de maio, tá? O tema era a descrição das transformações em diferentes linguagens e representações. Então o primeiro exercício falava o seguinte: considere os fenômenos abaixo. Então, 1. Dissolução do sal de frutas. 2. Produção de caramelo a partir do açúcar. 3. Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas em armários. E 4. Cândida em tecido colorido. 5. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. E 6. Queima de um pedaço de madeira. Aí ele pergunta assim: quais deles são fenômenos químicos? E aí nós temos alternativas. Então vamos lá, vamos analisar uma por uma. A primeira fala o seguinte: dissolução do sal de frutas. Quando você coloca o sal de fruta lá na água, o que acontece? Começa a enfervecer. Então, para isso, a gente tem que lembrar das evidências de uma reação química. Quais eram? Liberação de gás, cheiro, mudança de cheiro, mudança de cor, mudança de sabor, mudança de textura, mudança de temperatura, tá? Todas essas são evidências que comprovam aí que uma transformação química pode estar ocorrendo, tá? Então, quando a gente coloca o sal de fruta em água, ou dilui ele, faz a dissolução dele, ele começa a liberar bolhas, ele começa a borbulhar, ou seja, está desprendendo gases. Então isso é uma evidência de que uma transformação química está ocorrendo. Isso aqui, ó, correto. 2. Produção de caramelo a partir do açúcar. Quando a gente pega o açúcar, coloca lá na panela e põe para derreter, mudou a textura, mudou a coloração, mudou o sabor? Sim, né? Então são evidências de transformação química. Então a gente também pode falar que isso aqui, ó, houve uma transformação química. A 3. Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas em armário. Lembra? Quando a gente em aula falava o seguinte: a avó lá coloca no armário, no guarda-roupa, uma bolinha branca, grande, e aí depois de um tempo você vai lá, abre, a bolinha está do tamanho menor, mas tem um cheiro característico de naftalina, indicando que ela havia colocado aquele material ali dentro. Ou seja, a bolinha diminuiu e aumentou o cheiro. Por quê? O que está acontecendo aí? Está acontecendo uma transformação física. Ou seja, a bolinha que é sólida está passando de sólido para gasoso, tá? Então é apenas uma mudança de estado. Isso não caracteriza a transformação química, sim transformação física. Então essa não, tá? 3 não. Cândida em tecido colorido. Quando você pega lá uma roupa vermelha e sem querer derruba a cândida, o que acontece? Não desbota? Não muda a coloração? Não, a transformação química. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Você só está mudando a forma. O fio continuou sendo cobre, tá? Então você pegou lá a barra de cobre e transformou em fio. Só mudou o formato. Característica de uma transformação física, tá? Então essa não entra. E a queima de um pedaço de madeira. Então, quando você queima a madeira deixa de ser madeira e passa aí a ser cinzas e libera gás, fumaça. Isso é uma característica de transformação química, tá? Porque houve uma mudança aí. Eu não tenho mais o mesmo material do início. Houve uma transformação, ele é uma coisa completamente diferente. Então vamos olhar aqui quais são as corretas. 1, 2, 4 e 6. Qual que é a alternativa que tem 1, 2, 4 e 6? Alternativa B. Essa é a resposta correta. Número 2. Considerando-se as transformações, a água líquida é obtida a partir do gelo ou se fornecer energia na forma de calor. Então, imagina vocês, nós temos lá uma pedra de gelo, um cubo de gelo no congelador, e a gente retira do congelador e coloca em cima da mesa. A temperatura externa, a temperatura fora do congelador, é muito maior do que a que está dentro do congelador. Então nós temos muito mais calor fora do congelador do que dentro, tá? E o que é o calor? É uma energia em trânsito que sai da onde está mais quente e vai para onde está menos quente. No caso, quem está mais quente? O ambiente. Quem está menos quente? A pedra de gelo. Então o calor vai fluir
do ambiente que está em volta à pedra de gelo para a pedra de gelo, fazendo com que essa pedra de gelo então derreta, passa do estado sólido para o estado líquido. Como é que chama essa transformação? Chama fusão, né? Então nós vamos ter uma fusão de sólido para líquido. E essa fusão nada mais é que uma mudança de estado. Mudança de estado, nós temos então uma transformação física. Tá? Então aqui, ó, letra A, física, transformação física, certo? A B, as chuvas ácidas transformaram a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão. Então, ó, passou de mármore, o mármore, carbonato de cálcio, CaCO3, e o gesso macio, ó, então saiu de mármore e virou outra coisa, virou gesso macio. O gesso macio é o sulfato de cálcio, CaSO4, tá? Então, ó, se eu tinha um tipo de material no início e no final tem um material totalmente diferente, eu classifico então essa transformação como transformação química. Isso aqui então é transformação química. Então, a primeira foi física, a segunda química. E a C, uma poção de ferro interage com oxigênio em presença da umidade, transformando-se em ferrugem. Então no início nós tínhamos ferro e no final da reação nós temos uma coisa totalmente diferente, que é a ferrugem. Então a essência, o material mudou, tá? E a gente pode observar pelas evidências do ferro tem um certo aspecto e a ferrugem já tem um outro, tem uma corrosão, tem um aspecto avermelhado, né? Indicando então que isso aqui é uma transformação química também. Então, se a gente for analisar física, química e química, letra E, né? Ó, físico, químico e químico. Essa é a resposta correta. Questão 3, o FPF. Veja os esquemas a seguir. Então, ó, água, aí passa uma corrente elétrica nessa água e produz aí gás hidrogênio e gás oxigênio. Essa transformação é físico-química. Vamos imaginar aqui, ó, a água é H2O, certo? Passou uma corrente elétrica nessa água e formou gás hidrogênio mais gás oxigênio. Você quebrou essa ligação e agora você tem dois gases diferentes. Você tem o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Esse gás hidrogênio e gás oxigênio é completamente diferente do que você tinha no início, que era água, tá? Tem composição diferente, tem massa diferente, número atômico diferente, é tudo diferente da sua substância inicial. Ou seja, o seu produto não é a mesma coisa do que o seu reagente. Ou seja, houve uma transformação química, tá? Então, quando você quebra essa ligação, você tem agora dois elementos totalmente diferentes do inicial aí, que era a molécula de água. Então, isso aqui, ó, química. 2. Gelo, aí a gente adiciona calor e no final nós temos como produto água. Tá? Então o gelo está passando do seu estado sólido para o seu estado líquido. Isso é uma mudança de estado, que se chama fusão. Tá? O gelo, que era água no estado sólido, deixou de ser água porque passou para o estado líquido? Não, é a mesma coisa no início e no final, só que em estados diferentes. Primeiro era sólido, agora eu tenho líquido. Então isso aqui é apenas uma mudança de estado. Isso é mudança de estado, transformação física, né? E a 3 nós temos a água oxigenada, e aí a ação da luz faz com que essa água oxigenada passe para água e oxigênio, liberando oxigênio e só ficando água. Tá? Então no início nós tínhamos H2O2, que é a água oxigenada, e no final nós temos
água mais gás oxigênio. Então nós tínhamos o reagente sendo uma coisa e agora no final com os produtos nós temos coisas totalmente diferentes. Ou seja, nós temos aqui então uma reação química, né? Ou uma transformação química, certo? Então classificando aí, nós temos transformação química, transformação física e transformação química. Número 4. Marcas alternativas referentes a fenômenos químicos. Então ele só quer os fenômenos químicos, ele não quer os fenômenos físicos, tá? Presta atenção na leitura. Então vamos lá. Letra A. Produção de plástico a partir do petróleo. Você tinha petróleo no início e no final você tem plástico. São coisas totalmente diferentes. Ou seja, nós temos aqui então uma transformação química. Fabricação de fios de cobre a partir da barra de cobre. Então você tinha uma barra de cobre, dessa barra de cobre você fez fios de cobre. Só mudou o formato da barra, né? Continuou sendo cobre no início e no final. Então isso não é uma transformação química, e sim uma transformação física. Essa não serve pra gente. Por enquanto só a letra A. Fabricação de coalhada a partir do leite. Então ó, o leite se transforma em coalhada a partir da fermentação, que é um processo químico. Então aqui ó, transformação química. Desaparecimento do açúcar ou sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinados volumes. Então você pega lá um pouquinho de sal ou de açúcar, coloca num copo e mexe. Mexe e aí você olha e não tem mais nada. Por quê? Houve uma dissolução ali daquele sal ou daquele açúcar. Mas isso é um processo químico ou físico? Você só dissolveu. Se você evaporar a água, você consegue recuperar o seu sal ou seu açúcar. Ou seja, tanto o sal quanto o açúcar estão ali. Não deixaram de ser sal e nem de ser açúcar. E a água também não deixou de ser água. Ou seja, a dissolução de qualquer coisa é apenas um processo físico, tá? 4B. Produção da gasolina a partir do petróleo. Então como é que a gente obtém a gasolina? É a partir do petróleo através de uma destilação fracionada, tá? Então a gente faz apenas uma separação. A gente tem o petróleo bruto e vai fracionando nos componentes que a gente quer, nos materiais que a gente quer, na gasolina, querosene, nos gases, assim por diante. Então, na verdade, quando a gente tem a produção da gasolina, a gente só está fazendo o quê? Uma separação, é uma destilação fracionada. Tá? Então aqui é uma transformação física, é só uma separação. A F, prego enferrujado. Então quando você tem o prego novinho, ele tem uma característica. A partir do momento que ele começa a enferrujar, começa a mudar sua coloração, às vezes fica meio alaranjado, meio avermelhado e pode até ser corroído. Tá? Isso é um indicativo que quando o prego está enferrujando ou enferrujado, está ocorrendo transformação química. Então aqui prego enferrujado, ó, indício de transformação química. Queima da gasolina. Só para lembrar, toda queima, toda combustão sempre é uma transformação química. Até porque nesse caso aqui nós temos a gasolina C8H18, aí ele reage com oxigênio O2 e libera o que? Gás? Libera gás carbônico mais vapor d'água. Então, o que você tinha no início é totalmente diferente do que você tem no final, tá? Além das impurezas que é liberado também. E aí, então, aqui, queima da gasolina, nós temos transformação química. A fotossíntese realizada pelas plantas. Então, a planta vai pegar aí o gás carbônico e a luz solar vai absorver o gás carbônico do solar e vai transformar isso em energia e oxigênio, tá? Então, o que ela tem no início é totalmente do que ela vai ter no final. Isso, então, se caracteriza como uma transformação química. Também é química. E aí, decomposição da luz solar por um prisma. Então, se você pegar um prisma e deixar a luz passar, você vai ver que
vai acontecer uma decomposição de cores, você vai enxergar várias cores diferentes, mas nem o prisma deixou de ser prisma, nem a luz solar deixou de ser luz solar. Então isso não é uma transformação química, beleza?